Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Sou a doutora Audrey Azevedo, mais uma vez aqui pela Rede Vivax de televisão, no nosso Descomplicando a Saúde. E hoje um assunto para lá de especial: benefícios da religião e espiritualidade na saúde mental, física e emocional. Para me ajudar nesse assunto fantástico, eu conto com a doutora Natasha Turlai. Tudo bem, doutora? Tudo ótimo. E você, doutora Audrey? Bem, graças a Deus. Gratidão por ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço o convite. E a nossa doutora Rosimeire, tudo bem, Rose? Pra mim é a Rose, tá, gente? Tudo bem, Boa Rose? Boa tarde, pode chamar de Rose, é muito então, tá mais bom. simples, né? Gratidão por mais uma vez aqui. Agradeço mais uma vez pela oportunidade, que já é a segunda vez que aqui estou. Gratidão, de verdade. E vamos ver se a gente consegue eu não tenho a menor dúvida. Doutoras, antes da gente começar, eu gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público e aí a gente discorre nesse assunto fantástico. Tá bom, eu sou psicóloga clínica e doutoranda no Instituto de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP. Fantástico. Eu sou enfermeira, já aposentada e no momento realmente só discutindo alguns assuntos. Passando o conhecimento dela para frente. É modesta, gente. É modesta. Na realidade, a gente não tem muito nunca que termina, discutir, né? Na verdade. Mas... Eu falo que o profissional da saúde nunca termina nem de estudar e nem de atender, não é verdade? Porque é verdade. A gente sempre tem alguém e a gente é involuntário. Isso é mais forte que a gente. A gente trabalha sem saber, a gente faz consulta sem saber, não é verdade? Sem saber. É uma delícia. Doutoras, além disso, eu vou pedir para que... Eu adoro essa parte, assim, eu acho que o profissional da saúde sempre escolhe, ou a maioria das vezes, as áreas, enfim, a formação, por conta de algo de si mesmo, né, pessoal. Foi assim também com a doutora? Escolheu a área da psicologia por algo seu? Conta um pouco pra gente, o que a levou a escolher a formação? Eu sempre fui fascinada pela psique humana, para tentar entender, realmente, assim, eu chamava de alma, né? A gente também chama psique de alma, mas para entender essa complexidade que nós somos. Eu estudei numa escola, a Waldorf, que é super ligada com os elementos de artes, filosofia, espiritualidade também. E fora as vivências, que eu acho que a gente vai tendo vivências de vários tipos e a gente quer entender por que as pessoas agem daquela forma. E eu sempre fui apaixonada pela... A mente, quanto mais a gente... cavuca, mas a gente encontra esse estudo eterno, né? Exato, não vai mudando também ao longo do tempo. O ser humano, né? Não é a mente, o ser humano em si, né? Sim. Ele teve algum episódio que a fez, ou foi a paixão pela mente? Foi a paixão, mas acho que foram muitos episódios. Acho que mais assim, os mais difíceis, acho que os mais desafiantes, né? Os meus pais terem se separado, a minha família também tem um temperamento muito forte. E as questões da adolescência, acho que todo mundo tem aqueles momentos de... o que eu estou fazendo aqui? Uma busca de propósito, exatamente. Então, acho que eu fui muito em busca de respostas atrás da psicologia por conta disso também. Quando a gente fala que o profissional da psicologia entra para se tratar primeiro dele, para depois tratar do paciente. Se bem que prestei a terapia, nem precisa, né? Fazer a faculdade, mas enfim. É verdade, que bom. Vamos lá, doutora, o que a fez chegar na sua formação? Assim, eu tive influências familiares, minha avó materna. Só que eu não acompanhava o trabalho dela, porque ela morava longe, né? Mas tinha as histórias. Parteira, fazia curativo, extraía dente. E eu fiquei com aquilo na mente desde criança. Tanto que quando eu quis fazer a faculdade, minha mãe se opôs. Mesmo assim, eu insisti e consegui me formar. Graças a Deus que você insistiu, que aí o mundo pôde contar aí durante anos aí com a sua pessoa, o seu ser humano ali, porque vamos combinar também que a outra gente, precisa, né? O ser humano, ele precisa... Trabalhar na área da saúde, eu falo, não é para qualquer um. A pessoa precisa querer, precisa gostar, amar. Porque é uma vida dedicada ao próximo, a si e ao próximo. Então, não tem como fazer por fazer. Isso. Precisa, né? Tem um sacrifício, uma entrega, né? Acho que a gente tem esse estudo eterno, esse cuidado que a gente tem. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, né? Cada interação que você tem, muitas pessoas estão conversando no táxi, no Uber, encontram uma pessoa em algum lugar e
Eu acho que exala isso de nós, tem uma plaquinha, né? Sim. Não precisamos nem de um emprego para isso. Não, tem uma plaquinha, porque as pessoas começam, mas eu acho que é isso mesmo. Essa maneira com que nós abordamos, com que nós conversamos, que acho que a pessoa já entende e fala, nossa, ela se sente à vontade. É uma boa ouvinte. Exato, ela se sente à vontade já para... Né? E vamos trazer aí as nossas formações, as nossas graduações para os benefícios da religião. Gente, aí é um universo fantástico, né? Conta um pouco pra gente. Qual é essa ligação que vocês encontram da saúde, do profissional da saúde, quais são os relatos que vocês têm, que vocês podem contar para o nosso público e a própria opinião de vocês mesmo, né? O que as levaram a entender essa ligação, essa relação da espiritualidade. Para mim tem tudo, é uma coisa só, mas vamos descomplicar, né? E mostrar para a gente tentar passar, porque eu sei também que não é um assunto fácil. Não. E quando a gente fala aqui de religião, espiritualidade, nós não estamos levantando nenhum cunho religioso, nenhum rótulo. A gente está falando da ligação com o maior. Chame você de universo, de Deus, de Jeová, de Alá, Abu, fala qualquer nome, mas assim, a ligação com o maior. Para que as pessoas nos que existe uma força maior do que todos nós, né? Conta para nós a sua experiência, doutora. Então, bom, segundo Jung, a religião e a espiritualidade faz parte da nossa psique, não tem como a gente deixar isso de lado, né? Então, assim, muitas vezes eu acho que tem essa intersecção. Por exemplo, se eu sigo uma religião na qual tenho muita culpa, isso vai afetando os aspectos psicológicos e a saúde mental. Então tem muitas vezes esse cruzamento, ao mesmo tempo que a religião e a espiritualidade pode trazer bem-estar, melhoria na qualidade de vida, conforto, organizar esse mundo caótico que a gente tem, o altruísmo, a caridade, a questão de se dedicar para a comunidade. Todos esses fatores fazem muito bem para a nossa saúde e são um recurso de apoio que qualquer um pode acessar. Então, o que eu acho mais importante é isso, relembrar as pessoas sobre a existência desse recurso e que elas a utilizem, né? E as pesquisas dizem que o brasileiro tem muita fé, é um povo de muita fé. 90% dos brasileiros acreditam em Deus. Amém. 90% acredita que na hora do conflito, na hora do sofrimento, Deus é um símbolo de amparo. Tem pesquisas aí recentes, fresquinhas, que eu gostaria de compartilhar com vocês. Pode compartilhar. Também sobre a felicidade, que os brasileiros acham que quem acredita em Deus se sente diferente da média e se sente mais feliz. Então, assim, são vários aspectos de conforto, de esperança, de fé, que assim, complementam a nossa vida. Porque se você fica conectado a muitos pensamentos negativos, se você está muito ansioso, se você está muito estressado, isso pode ter desfechos negativos para a saúde. Então, ao mesmo tempo, quando você se nutre de coisas boas, de uma crença positiva, de um Deus que é amoroso, de um Deus bondoso, de um Deus que perdoa, e te oferece uma moral, né, uma consciência e uma responsabilidade emocional também, de algo maior, que, né, dessa importância da gente cuidar de si, a espiritualidade pessoal e o coletivo também. Sim. Então, eu acho que dentro da abordagem que eu trabalho, é possível eu conversar com os pacientes sobre esses aspectos de uma forma neutra. Eu jamais vou interferir na crença dele. Mas se ele quiser, olha, estou muito preocupado com isso, ou eu quero mudar de crença, essa crença, é possível falar sobre isso no tratamento também. Que bacana. E é importante, né, falar dessa questão do propósito, do sentido da vida. É muito importante a gente não esquecer desses aspectos. Sim, verdade. Porque a vida só faz sentido se a gente tem um propósito, né? Então, e é tão nítido é tão provado e comprovado, porque o ser humano ainda tem essa questão de cientificamente provado, enfim, ele ainda tem essas crenças limitantes, né? Só que a medicina já reconheceu a fé e a religiosidade como ali ajudante, coadjuvante ali nos pacientes terminais que a gente ainda vai gravar, né? Mas a nossa Rose pode falar sobre isso, porque ela trabalhou ali e a equipe de enfermagem, gente, tá ali de frente naquela hora. Verdade. Principalmente nos paliativos também. Então, conta pra gente o que de repente,
como chega ali? Qual é a sua experiência de na hora ali que o paciente se encontra naquele momento dele? Quais são os seus relatos que você já viu, já presenciou, que não deve ser poucos? Vários. Várias oportunidades eu tive, né, de perceber que quando a família ou o próprio paciente ele tem a fé, a resposta imunológica dele já melhora. Tanto pode melhorar por um período pequeno, como não. Tem uns que a gente pensa assim, aparentemente, o médico fala, não tem mais jeito. Sim. Mas se ele pensar que ele tem essa oportunidade de ter uma vida, de ter uma sobrevida melhor, é onde ele consegue recuperar e até sair daquele estágio difícil, né? Isso, e isso é comprovado, porque assim, o nosso emocional, o nosso cérebro, se você nutre de pensamentos positivos, por isso que o Ho'oponopono agora está né? Assim, a meditação, a oração, são porque práticas você começa benéficas. a se nutrir seu cérebro. Então, assim, quanto mais você nutre, mais ele produz ali, né? Porque as pessoas hoje, eu vou tomar... vai ingerir lá o serotonina. Tá? Pra quê, gente? O nosso corpo, ele produz isso. Como que ele produz? Nos nutrindo de momentos felizes, nos nutrindo de momentos bons, agradáveis, de pessoas. Vou ouvir uma música, vou dançar, vou rir. Tem uma terapia que há muitos anos atrás eu achei incrível, que pra mim fez todo sentido. Eu apliquei numa criança, gente, e foi fantástica. Bem diz que o sorriso, o amor é contagiante, e é mesmo. Eu coloquei a criança pra ficar rindo. Mas eu não tô com vontade de rir, doutora. Tia, ela me chamava de tia. Falei, mas você vai rir. Aí ela começou, mas não, você vai. E aí começamos assim, né? Aí tinha um espelho. E eu falei, nem que você dê risada da minha cara, mas você vai rir. Tá bom. Aí ela começou, gente... Aquilo dava tanta gargalhada, e ela ria de lá, eu ria daqui, os pacientes riam, sabe? Assim, e a gente foi... E quando ela chegava, ela falava assim, a mãe dela depois começou a relatar pra mim, doutora, quando ela tá mais ou menos assim, que ela acha que ela não vai bem na prova, alguma coisa, ela fica em frente ao espelho rindo. Ai, que graça. Nada mais gente, do que a gente nutrir o nosso cérebro, porque o nosso cérebro, ele não tem... eu brinco, ele não tem... Não brinco não, eu compro, ele não tem senso de humor. Ele não sabe quando o sorriso é por um momento ali nítido, verdadeiro, né? O real, aliás, que é o real e o imaginário. Ele não sabe. Basta que a gente ri, que a gente sorri. E é isso. Já melhora, então, a espiritualidade é isso. É você crer naquilo que você não pode ver. Exato. Isso. E mesmo assim nutrir o cérebro. Com certeza. E as práticas, como você falou, da oração, da meditação, né? Tudo que... Como que faz a gente se centrar um pouco, né? Oi? Como são suas sessões? Deve ser uma delícia, né? Depende do dia da semana, né? Mas assim, acho que assim, eu também utilizo a religião e a espiritualidade para me manter centrada, para me manter organizada e para que eu possa ser uma profissional de qualidade também. Né? Porque a gente sabe que o mundo tá caótico, são muitas notícias difíceis, instabilidade econômica, tem esse estresse crônico que tá sempre por trás, né? E nós, mulheres, a gente gosta de fazer muita coisa, né? A gente inventa muitos projetos, eu também sou mais uma dessas, então... Quando não tem, a gente inventa. Me ajuda, a oração, a meditação me ajudam muito a me manter centrada. E eu acho que assim, eu preciso praticar aquilo que eu também acredito e quero compartilhar. Não dá pra também eu falar e não tá fora, né? Então eu vivencio também e pra mim é muito bom. É um recurso de apoio também. A Rose, eu não preciso... A Rose conta pra mim, mas a gente compartilha ali, né? Da parte espiritual. Então, assim, eu não consigo imaginar um ser humano hoje... apesar de saber que ainda existe, mas eu não consigo imaginar hoje uma vida... sem uma espiritualidade, seja ela qual for o cunho religioso, qual for. Porque não a gente existe. Sabe o quanto é benéfico, o quanto você tem ali a sua bengalinha. Com certeza. Eu estava vendo hoje a Academia Brasileira de Cardiologia, eu nem sabia disso. Foi comprovado nessa que eles fizeram, que está comprovado que a fé faz melhorar o sistema cardiovascular.
né? E faz melhorar, porque o que mais a taxa de mortalidade maior é da problemas de coração. De coração, né? São cardiovasculares. Sim. E a fé, foi comprovada que ela faz a pessoa melhorar. Além do tratamento que ela segue, a fé faz melhorar. Vocês então... eu não tenho a menor dúvida disso. Isso para mim é uma... mas a gente precisa explicar até para que as pessoas... Eu volto a falar, não estamos induzindo ninguém, nem julgando nenhum cunho religioso. Religião, para mim, é o verdadeiro sentido da palavra. Religar, você se religar, se ligar novamente ao Criador. E esse Criador, você pode dar o nome de cosmo, de universo, de Deus, de Jeová, de Buda, o que você quiser. Mas para você se conectar novamente com esse ser maior que nos fez, que nos conduz. E então, aonde você se sentir bem, onde você foi, se sentiu bem, se encontrou, ali é a sua fé, ali é a sua religião. O que é para ela pode não ser para mim, o que é para mim pode não ser. E tudo bem. Agora, o que a Rose falou faz total sentido, porque... e não só, é o que eu falei, não só a Associação Brasileira, né, de Cardiologia, mas como a medicina, o CRM, ele já entendeu, já reconheceu essa parte, essa questão da oração. Tem muitos estudos, né, que vem comprovando. É que tem muitas coisas que a gente já sabe que dá certo, mas a ciência vai e comprova. E é melhor, porque a gente tem um embasamento comprovado para os mais céticos, né, que realmente existem efeitos para a saúde mental, de uma forma global. Começou integrada, ali, né? Aplicando a oração nos pacientes paliativos. Sim. E aí se viu a grande explosão, o grande boom. E aí começou-se depois a aplicar em outros, tanto crianças, né? Enfim. Já bastante... E hoje a gente sabe que antigamente era mais difícil entrar para fazer oração, para fazer ali. Mas hoje já está mais fácil para entrar nos hospitais, para você, a tanto família. Tanto que é permitido de qualquer religião fazer parte do tratamento. Isso. Um quer trazer de outro um pastor, quer trazer um bandista. Sim. Não importa a religião, mas desde que a pessoa seja para a melhora daquela pessoa, sim. Né? Imagina que nessa hora é a hora que a gente precisa e a gente quer ali de um conforto, de um alento, de uma paz de espírito, né? Eu acho interessante que às vezes as pessoas não acreditam nisso, só que aí elas falam assim, eu quero ter paz de espírito. Sim. O que é a paz de espírito se não é essa conexão com a espiritualidade? Sim. Né? Doutoras, eu vou fazer um breve breakzinho aqui, um intervalo pra gente tomar uma água e a gente retorna, porque tem assunto aí, né? E tem relatos das duas aí bastante, tá bom? Tá ótimo. Aguarda a gente só vai tomar uma aguinha e a gente já retorna. Gratidão. Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também. Tudo para deixar suas unhas intactas, para você curtir aí e ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos são escolhidos para você na nossa avaliação, com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo, para de procurar e vem já para cá e deixa a gente cuidar de você, você merece.
Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo. E eu sou o Eduardo. Nós somos da dupla Ricardo e Eduardo. E nós estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. Toda sexta-feira, às 21 horas, tem o Pod Vivax com Ricardo e Eduardo e vários convidados, né, Eduardo? É isso aí, gente. Às sextas-feiras, a partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo na TV Vivax. E nós vamos falar de música, vamos falar de vida, de carreira. E são vários convidados, né, Rick? Com certeza. O papo é muito bacana, vale a pena assistir. E eu espero vocês toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na Vivax TV, né, Eduardo? É isso aí, gente. Já deixa agendado aí. A partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo, TV Vivax. Prepare-se para a diversão. Caminhão com container ou carga bruta, balde, torre de praia, tratores e picapes. Seja um motorista destemido. Crie aventuras emocionantes com caminhão, container ou carga bruta. Construa castelos incríveis. Deixe sua imaginação fluir com balde, torre de praia. Explore territórios desconhecidos. Deixe sua imaginação te guiar com tratores e picapes. Garanta já nossos brinquedos e viva momentos de alegria. Disponíveis nas melhores lojas. Visite nosso site www.mamutebrinquedos.com.br e veja nossa linha completa. Ah, Mamute Brinquedos! Nossa alegria é fazer você brincar! São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora. A única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução, crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora, o seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Beleza? Meu nome é Gabriel Paulo, eu sou técnico em paisagismo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maiores floriculturas do centro de São Paulo. O mais legal de tudo é que ela fica debaixo de um viaduto aqui na Rua Andava, na Bela Vista. Seja bem-vindo ao Mercado das Flores e vamos conhecer essa loja que é maravilhosa. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, com mais de 600 metros quadrados de loja e com uma variedade de mais de 3 mil produtos, entre eles plantas e flores ornamentais, insumos e acessórios diversos para quem ama plantas. E agora que você conhece a nossa loja, espero o seu contato e em breve a sua visita. Até logo! Mais de 3 mil ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000. Acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Voltamos com o nosso Descomplicando a Saúde e hoje num tema para lá de importante e especial, os benefícios da religião e a espiritualidade na saúde mental, física e emocional. Para me ajudar, eu conto com a doutora Natasha e a doutora Rosimeire. Mais uma vez, gratidão. Doutora Natasha, conta pra gente um pouco sobre a sua pesquisa sobre Deus, como que o ser humano enxerga, ou o brasileiro, enfim, enxerga Deus. Então, as pesquisas costumam sempre olhar o aspecto assim de Deus como uma figura poderosa, amorosa, bondosa, benevolente, que perdoa,
Tá na Bíblia, né? Onipotente, onipresente, onisciente, né? Sim, mas também tem um Deus que castiga, que pune, que pode ter desfechos não tão bons para a saúde, né? Porque a gente tem os princípios e tem também a questão como cada um internaliza. Sim. Mas sobre os brasileiros, o brasileiro acredita muito em Deus. 89% da população, segundo algumas pesquisas, acreditam em Deus. A minha pesquisa identificou que os brasileiros acham que Deus é muito importante em suas vidas e tem atribuições de significado, como o poder maior, Deus como símbolo de amor, e também os desfechos não tão positivos, como criou a humanidade, o abandonou. Então, quando a gente tenta investigar um pouco sobre se você acredita em Deus ou não, é importante entender qual a atribuição de significado que você dá para essa imagem de Deus. Sim. Né? Não basta a gente entender, você acredita em Deus ou não, mas como que você enxerga essa figura? Qual a representação dessa figura para sua vida, né? Então, muitos estudos vão tentando entender cada vez mais e entendem que se você tem uma crença que esse Deus é amoroso, é benevolente, está sempre com você, te transmite esperança, isso vai te trazer um bem-estar, vai te trazer sempre aspectos mais positivos, pensamentos, sentimentos positivos, ao ponto que, se você acredita num princípio, a gente sabe que tem algumas condutas aí que são bem radicais, né? Que chegam até a sacrificar a própria vida por conta do princípio religioso. Sim. Né? Mas se tem entra no fanatismo também. Exatamente. Então, assim, né? a religião também tem aspectos que podem ser considerados negativos, porque depende de como cada um internaliza a relação, a qualidade e como o homem também conduz, porque tem a religião, mas tem o homem na frente. Eu acho que é a interpretação humana para as escrituras lá, né? Eu acho que aí cada um interpreta porque a gente também tem que entender quando a doutora fala a religião ou Deus também tem ali pode ter algo negativo. Imagina que a criança tá ali na infância dela, 7, 8, enfim... E a mãe orando, vamos orar, Pai do céu, enfim, cada um fala. E aí, de repente, a mãe, enfim, é acometida aí por alguma enfermidade e vem a desencarnar. Gente, você precisa ter um preparo para explicar para essa criança que esse Deus não pune, que esse Deus não castiga, que tem um propósito dela ter vindo e ter ido, que ela não abandonou, porque senão, é que nem a doutora falou, ela vai crescer, esse Deus... Cadê esse Deus que levou a minha mamãe e me abandonou? Ele abandonou a mamãe, me abandonou. Então, quando você fala... Assim, a gente não pode falar, eu tenho que parar com essa mania de falar com certeza, mas assim, conversou com alguém, essa pessoa não acredita, não crê em nada, investigue. Tem uma dor ali dentro dela que talvez nem ela, é tão grande que talvez nem ela saiba ainda, precisa cavucar bem o inconsciente dela para ela entender, para ela saber explicar o porquê que ela fala que ela não crê em nada, que ela é ateu, né, que a gente fala. Então, tem uma dor. Porque se a pessoa não tem isso, com certeza ela acredita, mas Buda... Tá, mas ele acredita no poder interior. Então, acredita ali numa espiritualidade, é um eu maior. Não interessa se esse eu maior sou eu mesmo, tá aqui dentro. Para Deus, tá lá no céu, e como para Deus tá dentro de mim. Depende da sua interpretação, mas acredita num algo maior. Eu acredito que espiritualidade, religião, é isso, é acreditar nessa força maior, onde a gente se apegar nas horas, não só difíceis, porque também não adianta, tá na Bíblia também, não é só para você procurar. Exato, a gente tem que praticar gratidão, tem outras formas da gente se conectar diariamente né? E nutrir, como a gente falou anteriormente, né? A gente se nutrir de pensamentos bons, sentimentos bons com a nossa moral, no altruísmo, com a caridade. Né? Um dos sentimentos mais importantes que a gente pode ter, que traz mais satisfação, de acordo com uma pesquisa também, é o altruísmo. É a gente fazer pelo outro, a gente contribuir com o coletivo, ajudar as pessoas, né? Sim. É algo tão bonito e a gente se sente tão bem fazendo. E isso também é importante, só que a gente precisa primeiro olhar pra gente, né? Quando a gente tá bem, a gente consegue. E quantas vezes você não consegue se curar fazendo pelo outro também? Exato. E eu falo que essa é uma terapia fantástica. Quando você faz pelo outro, por mais que você esteja fazendo, você está recebendo em dobro. A minha opinião é assim. Desde que você consiga equilibrar.
E também tem aquela questão assim, não adianta você fazer e sair escancarando e postando em rede social que você fez, porque isso não é fazer aí pelo é pro outro. ego, não é pro... Isso mesmo, que pra hoje em sua dia própria também imagem, né? tá banalizada. Faz e mostra que fez para que todos saibam, não precisa disso. Exatamente, né? A mão esquerda não precisa saber que a direita não tem lá, né? Não precisa, né? Sim. Mas vamos trazer isso para a saúde de novo, né? Então, conta mais alguma coisa. Rose, você já pegou assim alguém ali, a família falou, olha, tá nesse momento, como que eu faço para trazer alguém para fazer uma oração, dar um passe, enfim, um descarrego, faz alguma coisa, mas ajuda naquele momento crítico. Você já pegou casos momento, assim, Rose? Muitas vezes, porque tem hospitais que são assim super liberais, né, que permitem que as pessoas tenham essas visitas. Tem hospitais que tem capela, a gente pede para a família. A maioria dos hospitais tem. A capela, eu acho que é a maioria, a capela, né? Sim, Onde a gente pede para a família, se quiser fazer oração, pode ir até lá fazer uma oração. Ou mesmo permitir que um padre, um pastor, um cerimônia, qualquer religião, um bandista, candomblé, e faça uma oração. Sim. Que aquela pessoa que está ali precisando vai receber aquele bálsamo, né? Aquele bálsamo, e aquilo não serve só para quem está ali. Eu ia falar isso. Aquilo serve para quem está em volta também. Eu ia falar isso. Eu já fui chamada várias vezes para fazer oração assim nesses momentos. E aí pessoas dos quartos ao lado ouviam e pedia para ir porque se sentiram bem, só de ouvir, assim. Outras vezes, quando a gente ia no dia seguinte, ou às vezes nem eu, só ia naquele dia, mas aí familiares no dia seguinte, as pessoas iam lá e falavam assim, não dá pra gente fazer aqui também, porque olha como ele acordou bem, olha como ela acordou bem. Então, perceba, é o que você falou, quando a gente... Mas aí também tá na Bíblia, né? Onde tiver 2 ou mais falando em meu nome, ali eu estarei. Exatamente. Então, olha o benefício disso. Talvez seja até uma oportunidade das pessoas se reconectarem mais, né? Exato. Se religarem, como você disse, né? Um convite também. Acho que a enfermidade às vezes tem esse papel, né? Ou o fim da vida também, de convidar as pessoas a fazer esse resgate do propósito, dessa espiritualidade, desse todo maior, de todas essas conexões, né? E que a gente não precise esperar chegar nesse ponto da vida. Em muitos casos, só nesse momento é que os familiares estão presentes. Não tiveram presentes em outras fases da vida da pessoa. Mas pelo menos nesse final de vida, falando-se da terminalidade, ele tendo esse encontro com os familiares, isso faz muito benéfico. Muito benéfico. E a gente tá, que nem a Rose falou, a gente está falando já na terminalidade. Mas se você olhar, por exemplo, nem a gente estuda o paciente oncológico. Gente, é muito nítido a melhora quando a pessoa resolve se apegar, resolve entender que a felicidade, a alegria, os valores mudando. Sabe, quando a gente fala valor, é porque realmente a gente passa a enxergar as pequenas coisas com outros valores mesmo, né? O olhar passa a ser diferenciado. E por quê? Porque acredita-se num algo maior. Então, e a gente percebe assim, Audrey, mas então se eu tiver fé ou se eu acreditar, o câncer não me vence, por exemplo. Não é isso, gente. Não é isso. É acreditar que mesmo acontecendo essa questão do desencarne, que acontece e muito, mas que a gente acreditando nessa espiritualidade, que você, enfim, que acorde melhor, ou que você deixe um legado melhor, ou que você passe uma vida melhor. E eu acho que, tirando um pouco também dessa questão do terminal, é a nossa vida. Não vamos esperar contrairmos uma doença, não vamos esperar a gente chegar precisa nesse dessas experiências ruins para evoluir, para ascensionar, né, gente? Vamos buscar coisas boas pra gente evoluir sem dor, né? Buscar o amor aqui. Fica Imagina criar essa criançada, essa juventude acreditando na fé. Exato. Antigamente tinha religião nas escolas, ainda tem? O meu filho estuda em escola religiosa.
Eu faço questão de colocar, porque eu acho o tema religião, importante. Não sei se tem em todos os lugares, né? Depende da... depende da conduta da escola, né? Mas as pesquisas também dizem, as crianças que estudam em escolas religiosas, que já têm uma conduta, têm menos índice de violência, a recorrer às drogas, tem vários efeitos positivos na saúde também. Sim, ansiedade, depressão, é importante a gente falar isso, porque tudo isso influencia. Mas, Audrey, ao mesmo tempo, tem muitos jovens que estão se desconectando, tem um aumento, né, recente aí, tem estudos recentes falando que muita gente tem se desconectado, né, então... Você fala da religião. Da religião, assim, buscando mais frentes espirituais, muitas vezes. O que porque complica pra é um acesso, né? É um acesso. Eu acho que assim, a religião ou a espiritualidade é um acesso para você se conectar com um propósito, com um sentido. Mas desde que você busque uma consciência. Eu acho que o importante é a consciência, é pensar no outro, pensar no coletivo. Mas quando a doutora fala que os jovens estão se desconectando e buscando a espiritualidade ao invés da religião, o que seria, assim, especificamente, pra gente entender? Tem muita gente saindo das religiões, assim, abandonando, migrando, assim. Então, eles relatam que estão buscando rituais mais individuais. Conectados com a natureza, conectados com a energia maior, mas assim, não se sabe exatamente o que. Precisamos fazer novos estudos sobre isso. Mas tem acontecido uma evasão, assim, de pessoas das religiões. Entendi, mas eu acredito que, assim, tá tendo uma conscientização maior do não fanatismo, aquela coisa bitolada, pregada dentro de 4 paredes, que só aquilo, sabe? Então, se você não cortar o cabelo, se você não fizer isso, se você não der o dízimo, se você... Não criticando, gente, não é criticando, mas eu acho que isso também é buscar o cérebro, gente, a mente humana evolui tanto quanto nós, quanto o mundo. Então, por isso que eu falo de Freud. Porque o que aplicava lá em 1854, gente, não rola mais. Com certeza. Sou a favor. Gente, basta a gente olhar as crianças de hoje. Quando minhas filhas nasceram, você fazia assim pra ela abrir o olho. Meu neto já nasceu chutando e pronto, com 1 ano agora. É impressionante. Então, eles já estão super ligados, já nascem super inteligentes. É isso que eu ia falar. E a inteligência? Sim. Gente, eles pegam o telefone assim... E já vai, muda, e meu netinho tem 1 ano e ele pega e ele já sabe que toda vez que a gente pega pra desbloquear, então a gente olha, né? Aí ele já pega assim, tá bloqueado, ele dá pra. Ele tipo põe na sua. Desbloqueia aí, sabe? Sim. Gente, é 1 ano. Tem 1 ano. Então, como que você pode tratar esse cérebro, essa mente? 1854, nada contra Freud, mas ao mesmo tempo não dá pra gente continuar. Sim, a gente tem que ir acompanhando a evolução da nossa consciência, das nossas capacidades neurológicas, que a gente cada vez amplia e tem muito ainda para explorar, graças a Deus. Eu acho que ainda tem muito ainda pra gente. Enquanto existe vida, tem exploração. Com certeza. Tem muita coisa ainda que vai aparecer, que a gente nem imagina. Exatamente. E eu acho que essa questão deles, de repente, estarem se desconectando ali daquelas 4 paredes, dependendo ali, pode ter, assim, algo benéfico quando a gente fala assim, eles estão entendendo que a natureza faz parte. Gente, você abraçar uma árvore e você... Eu faço terapia assim, às vezes. Como fala? E indico para pacientes, sabe? Que eu sei que moram perto, alguma coisa assim. Eu falo... Sai descalça, pisa lá na terra. Eu também recomendo. Pisa na terra, abraça natureza. Abraça a árvore. Gente, mas com fé, sabendo que você vai trocar a sua energia com a árvore. Então, isso é uma crença, isso é um acreditar em algo. Porque não é um ser inanimado. A árvore não é um ser inanimado. Não. Então, ela passa essa troca com a natureza, né? Sentimento de unidade que a gente favorece, né? Exato. Então, eu acho assim, dependendo de como é o andar aí da carruagem, né? Que eles estão meio que se deslocando para essa questão da espiritualidade, eu acho até benéfico. Então, sai um pouco o que eu acho, eu vou aqui falar de novo, gente, que eu acho que a maioria dos programas, às vezes, quando trata essa questão da espiritualidade ou de práticas holísticas, nada contra, mas eu falo e tudo ao mesmo tempo contra.
a gente precisa tomar muito cuidado com as pessoas. Hoje em dia tá muito fácil os acessos a determinadas coisas. Sim. Como a ayahuasca, o rapé. E aí a gente vai. Nada contra e tudo contra ao mesmo tempo. Se você tem um propósito, você vai num lugar adequado, se a pessoa sabe, ok, existem estudos, assim como o cannabis. Não é assim, gente, vai lá e pega e sai. Porque ele tem uma substância, ele é bom? É bom. Mas é traz mais prejuízo do que cérebro. Boas. Exato, mas se a gente, você entende? Assim, eu sou contra. Eu também. Mas assim, eu sou contra, mas ao mesmo tempo eu entendo que é uma substância que é usada adequadamente, na proporção. Benéfico em alguns casos. Sim, só o canabidiol, só a parte do canabidiol de lá, né? Sem ter que se agarrar o que pode e o que não pode. Até quando usar, e nem para todas as enfermidades é aplicável, se nós pegarmos gente, volta lá nos índios, volta lá, não tinha medicação, não tinha fármaco, não tinha farmácia. Tinham as ervas. Tinham as ervas. E a maconha tava lá no meio, gente. Vamos falar claro, ela tava lá no meio. E se tratavam com ela. Mas eles sabiam usar. Não era uso recreativo, era uso medicinal. Né? Sim, e hoje estão aí inventando, não estou falando nada contra, é isso que eu falo. Procure o profissional, procure saber para que serve. Vai estudar, tá com vontade? Ou então passou por algum profissional que te indicou, que te receitou? Procura saber mais. Não vá porque a gente sabe que infelizmente no Brasil a gente tem essa questão aí de que a gente é obrigada a ir testando determinados fármacos. Mas eu acho que assim, também tem algo que não é de uma pesquisa que eu observo, é que muitas pessoas querem respostas rápidas. Imediatismo. Como a terapia. Ninguém quer fazer, porque é duro, você tem que toda semana ouvir, olhar para os seus aspectos de luz e sombra. Então muita gente quer uma coisa rápida, quer uma solução. Vou ver horóscopo, nada contra minha dama, astrologia. Mas assim, alguma coisa muito. Então, talvez seja nesse sentido de imediatismo e que não dá. Não dá. Não existe mágica. Acho que a gente vai entendendo aí conforme for acontecendo, né? Esses movimentos, como que a gente vai lidando para não existe, gente, para achar o meio termo, né? Nem só tão rápido, às vezes também não tão só rígido, mas achar o meio termo, o caminho do meio. Né? Não tem terapia que te resolva ali em questão de mas então, doutora, a senhora usa uma técnica que é em quantas sessões? Não tem isso, não tem uma terapia, uma abordagem absoluta. Assim, a mente humana é uma caixinha de surpresa. Cada dia é um dia. Eu gosto do termo que fala assim, né? A gente demora tanto tempo para adoecer, a gente demora anos muitas vezes. Aí a mesma coisa para cura, não dá para ser rápida. Também precisa levar um tempo para você né? Cuidar da sua homeostase. Até porque o cérebro, ele tem voltando lá no cérebro, né? Ele tem preguiça de gastar energia. Então ele vai resistir a qualquer tipo de decisão, a qualquer tipo de mudança, a qualquer tipo de... A palavra é essa, mudança. Para quê? Para que você desista e fique na mesma. Para quê? Para que ele não precise gastar energia. Então tudo é persistência. Se você persistir, aí ele entende que é você que manda nele, não ele que te comanda. Enquanto se você não tiver ali aquela perseverança, você não tiver aquela constância naquilo, eu quero emagrecer. Então faça, não adianta uma semana sim, uma semana não. Eu quero, aprender o inglês, não adianta. Você vai ser difícil, mas depois... Há estudos que falam que depois de 90 dias fica mais fácil, porque ele começa a te obedecer ao invés de você obedecê-lo. Porque porque ele já entende, não vamos gastar energia, fica aqui. É como se o cérebro falasse assim, não vamos gastar energia, vamos ficar quietinha. Ela vai ficar tentando, daqui a pouco ela desiste. Então ele fica só esperando. E aí é onde a gente começa um monte de coisa e para. Isso é do cérebro, então a gente precisa, não dá pra gente achar que eu resolvi me curar uma terapia, uma sessão. Mas a disciplina é um desafio eterno, né? Pra humanidade, eu acho. Eu acho. Em tantos sentidos, né? Na alimentação. Sim. Em qualquer coisa que você queira se dedicar. Pra você meditar. Eu tento há uns 7 anos e ainda não consigo me esvaziar totalmente. É bem complicado. Não é ali naquele estado do zero. Não consigo. Sou muito humilde em falar que eu ainda não consigo. Tem algumas que você pode fazer fazendo coisas também. Tomando banho, caminhando, a mindfulness que você faz alguma atividade. Isso aí sim. Tem mas aquela assim, pra você se adaptar também. Mas aquela que você fica ali e se esvazia... Como você consegue se esvaziar assim?
Não, ainda não consegui. Aquele momento é bem complicado. Gente, vamos dar uma paradinha para uma água e a gente já volta, porque o assunto vai render hoje. Aí a gente continua descomplicando para eles essa importância e os benefícios da religião e da espiritualidade. A gente vai dar uma paradinha aqui para mais uma água, um cafezinho e a gente já retorna. Continua aí. Sejam muito bem-vindos ao Anderson Cabelos, o espaço onde você se transforma por completo. Começando pelo seu corpo, temos uma massagem relaxante onde você tira todo o estresse do seu dia a dia. Temos massagem modeladora, temos drenagem linfática, temos tudo para cuidar do seu corpo. Temos também um espaço reservado onde cuidamos das suas unhas. Fazemos manicure, pedicure, fazemos alongamentos de unhas de várias técnicas diferentes, fazemos esmaltação de gel também. Tudo para deixar suas unhas intactas, para você curtir aí e ficar linda e bela. Temos também um cantinho reservado para você fazer o quê? Seus cílios e a sua sobrancelha. Gente, trabalhamos com várias técnicas de extensão de cílios, onde numa avaliação a gente identifica qual é a melhor técnica para você. E a cereja do bolo são as nossas extensões capilares. É isso mesmo. Aqui nós trabalhamos com um método exclusivo onde não danifica, não dá tração e transforma seu visual por completo. Os melhores cabelos são escolhidos para você na nossa avaliação com base no seu dia a dia, com base no que vai ficar melhor para você cuidar em casa. Então, não perde mais tempo, para de procurar e vem já para cá e deixa a gente cuidar de você, você merece. Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo. E eu sou o Eduardo. Nós somos da dupla Ricardo e Eduardo. E nós estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. Toda sexta-feira, às 21 horas, tem o Podvivax com Ricardo e Eduardo e vários convidados, né, Eduardo? É isso aí, gente. Às sextas-feiras, a partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo na TV Vivax. E nós vamos falar de música, vamos falar de vida, de carreira. E são vários convidados, né, Rick? Com certeza. O papo é muito bacana, vale a pena assistir. E eu espero vocês toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na Vivax TV, né? É isso aí, gente. Já deixa agendado aí. A partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo, TV Vivax. Prepare-se para a diversão. Caminhão com container ou carga bruta, balde, torre de praia, tratores e picapes. Seja um motorista destemido. Crie aventuras emocionantes com caminhão, container ou carga bruta. Construa castelos incríveis. Deixe sua imaginação fluir com balde, torre de praia. Explore territórios desconhecidos. Deixe sua imaginação te guiar com tratores e picapes. Garanta já nossos brinquedos e viva momentos de alegria. Disponíveis nas melhores lojas. Visite nosso site www.mamutebrinquedos.com.br e veja nossa linha completa. Ah, Mamute Brinquedos! Nossa alegria é fazer você brincar! São Paulo, o coração pulsante da economia brasileira e lar da Vivax Garantidora. A única cotista de um fundo de 500 milhões de reais, dedicada a trazer tranquilidade ao cenário de garantias financeiras. Oferecemos a nossa Carta Fiança, um instrumento permitido e reconhecido pela legislação brasileira com valor de mercado. Garantias robustas, válidas até mesmo em processos judiciais, superadas apenas por dinheiro em espécie e títulos da dívida pública. Como especialistas em emissão de garantias, registramos nossas operações em âmbito de fundo e temos grande êxito em processos judicializados e licitações. Garantias judiciais, de execução,
crédito, licitante, retenção de pagamentos, adiantamento de pagamento, garantia aduaneira e manutenção corretiva. Estamos presentes em todas as formas de contratos que exigem garantias. Nossa missão? Permitir que você conduza os seus negócios e disputas judiciais com total tranquilidade. Vivax Garantidora. O seu respaldo jurídico em um mundo em movimento. Beleza? Meu nome é Gabriel Polo, eu sou técnico em paisagismo. Hoje eu vou mostrar para vocês uma das maiores floriculturas do centro de São Paulo. O mais legal de tudo é que ela fica debaixo de um viaduto aqui na Rua Andava, na Bela Vista. Seja bem-vindo ao Mercado das Flores e vamos conhecer essa loja que é maravilhosa. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, com mais de 600 metros quadrados de loja e com uma variedade de mais de 3 mil produtos, entre eles plantas e flores ornamentais, insumos e acessórios diversos para quem ama plantas. E agora que você conhece a nossa loja, espero o seu contato e em breve a sua visita. Até logo! Mais de 3 mil ofertas esperando por você. Mais de 60 mil metros quadrados com muito conforto e comodidade. Mais de 65 lojas em um único lugar, com pista de test drive e praça de alimentação. Isso mesmo, estamos falando do Auto Shopping Global, um mundo de carros para você. Você é o nosso convidado especial para participar do Festival de Ofertas do Global. Auto Shopping Global, aqui você compra com tranquilidade. Avenida dos Estados 8000, acesse o nosso site autoshoppingglobal.com.br. Voltamos com o nosso Descomplicando a Saúde pela rede Vivax de televisão. E hoje, num assunto pra lá de especial, os benefícios, a importância da espiritualidade e religião na nossa saúde mental, emocional e física. E no mês do aleitamento materno, da amamentação, dessa importância, desse vínculo materno ali com a criança e bebê e mãe, vocês que estudaram e sobre esse assunto, como que vocês veem a importância, né, das crenças quando a mulher vira mãe? Então, eu sou mulher, de repente, engravido, tenho uma criança, então tem muitas religiões aí, e volto a falar, não estou julgando nenhuma, mas assim, que a gente sabe que a mulher vira aquele ser sagrado. É mãe, não pode ser tocada, né? Enfim. Como que vocês entendem? Como que vocês podem, de repente, o que vocês podem falar sobre isso, sobre essas crenças religiosas para a nossa saúde mental? Porque imagina, a mulher deixa de ser mulher quando tem filho? Como que é? Vocês passaram por uma experiência? O que vocês têm a falar sobre isso? Eu acho assim que quando a mulher ela dá à luz, ela é uma mãe, mas ela não deixa de ser uma mulher. Mas ela é vista como diferente, né? É porque a mãe não pode deixar o filho em casa para trabalhar. A mãe não pode sair para uma festa para se divertir. Ela é mãe. Ela é mãe. E até o próprio companheiro, às vezes, trata a mulher diferente. Sim. Deixa de tratar com aquele carinho. E muitos parceiros, né, companheiros, assim, passam a se chamarem um ao outro de pai, de mãe. Sim. Ah, mãe, vem cá. Ah, pai, vem cá. E quanto isso não é maléfico para a saúde mental e emocional dessa mulher. Sim. Do homem também, porque ela passa a enxergar o homem como o pai e não como o esposo. Aí, de repente, até aquele desejo, porque o relacionamento tem que se manter disso, de paixão, de desejo, tem que ter. Agora, quando você passa a chamar de mãe, de pai, quem é que deseja a mãe e o pai? E isso vai ficando. Chega uma hora que você não aguenta mais. Né? Conta um pouco da sua experiência. Eu acho que assim, a dinâmica realmente muda, mas a gente tem que tentar manter ao máximo a individualidade, né? Eu posso ser também mãe, posso ser também a esposa, a mulher, mas acho que a gente não tem que deixar bem diferenciado os papéis, os personagens. Exato. Eu acho que às vezes para facilitar para a criança aprender, é o pai, é a mãe, né? Mas depois quando a criança vai crescendo, né? E acontece de muitos casais nessa fase de irem se abandonando mesmo, de ficarem totalmente só dedicados para a criança, só para a vida, né, da casa, da rotina da casa, e isso muitas vezes pode prejudicar muito o casamento. Eu até recomendo para muitos pacientes, olha, separem um dia da semana, uma vez a cada 15 dias, saiam só o casal, tenham um momento de vocês, porque senão vai tomando conta de tudo.
E você vai deixando essa identidade de casal, né? Essa individualidade sendo consumida. Então, sim. Até porque se a gente trouxer de novo aqui a religiosidade, a espiritualidade, gente, o universo, Deus, ele vê a família como um bem mais precioso. A família é muito forte, então não tem como a gente falar, a gente entender algumas crenças que você deixou de ser ali a mulher, que você deixou, porque não tem a mulher, a mãe, ela não deixou, então ela continua sendo a esposa daquele companheiro. Ele continua sendo o esposo daquela companheira. Essa família, esse relacionamento, ele continua existindo normalmente. Então não tem porquê, e isso é bíblico também ali, aquela família que você constitui, é o seu bem maior. Sim. Então, não tem lugar nenhum escrito aí, sei lá, que você tem filho e você é intocável. Sim. Não é assim. Então, e muito, que depois a gente pode até marcar para uma outra pauta, por isso que a gente vê tantos divórcios, tantas separações, tanta depressão pós-parto, e lá na frente tanta ansiedade, tanta segurança, porque, imagina, essa mãe já passou por 9 meses, que não são fáceis. Não adianta romantizar a gravidez, que não é tão romântico assim. Depois tem mais um período complicado. Amamentar é ótimo, gente. Cria um vínculo especial, mas também dói, demanda, dói, né? Assim, é puxado, você tá sem dormir, cansada, e muitas vezes não é um processo fácil, né? Na maioria das vezes não é fácil. Madrugada. Então, exato. Né? Então, acho que é um desafio. Tem essa conexão que é super importante, do tato, né? Desse vínculo, desse acolhimento. Antigamente tinha aquela cultura que falava assim, não fica com a criança no colo, porque senão ela vai ficar mal acostumada. Aí as pesquisas científicas falaram, todo mundo, gente, não. Quanto mais você estimular, quanto mais você abraçar, dar colo, mais você vai estimular o cérebro, todos os sentidos. Então, eu acho que isso também é um recado importante para as mães, né? Por favor, cuidem muito bem, abracem, fiquem no colo, quanto vocês quiserem, assim, é muito bom. É que nem pode falar, Na minha experiência, eu cuidei assim do meu filho, sempre dei muito colo. O pai dele também, então, e ele é um menino super inteligente. Eu amamentei até 1 ano e 8 meses. Olha aí. Foi bastante. Importante falar isso no nosso mês, aqui no momento. É verdade. Da amamentação. Levava para tomar sol quase todos os dias, né? Eu tive o privilégio de poder ficar com ele no primeiro ano, fiquei em casa. Então, foi um cuidado, assim, eu me dediquei, fiz dei toda essa dedicação, investi esse tempo para depois. Hoje ele é um menino saudável, que quase não fica doente. Então, acho que tem tudo isso. Mas é importante resgatar um pouco. Não deixei de ser mulher, gente. Tô aqui, né? Olha aí. Me cuidando com esse cabelo vermelho. Olha aí, tá vendo? Porque é importante a gente falar. Mas assim, a sociedade, a nossa cultura tem muito preconceito em relação a isso, né? A partir do momento que você vira mãe, você é colocada naquele lugar, assim, de sagrado, de mulher, de mãe, e que só deve ser mãe. Né? Se você vier com algo um pouco mais sensual, se você querer ter... vou sair com as minhas amigas. Mas como assim? Agora você é mãe? Você é mãe, você precisa ficar em casa só cuidando da sua família. Né? Então, tem um convite ali que se você não conseguir, se você não soubesse impor... Fala, não, peraí, eu sou mãe também. É mais um aspecto da minha... É um personagem mais uma persona. Não é a única predominante. Não. Né? Mas a sociedade muitas vezes coloca a gente nesse lugar. Mas aí cabe você... Porque nós se colocar e falar, não, é também, machista. Não é só isso. Nós vivemos nessa sociedade machista, então, patriarcal. Sim. Mas isso também, doutora, eu acho que a doutora também vai concordar. Não é só na questão... não custa muito. Agora nas redes sociais saiu aquela atriz que criticou os profissionais da enfermagem. Sim. Só porque a enfermeira que a atendeu estava de batom, cílios e unha. Você viu a repercussão? É óbvio que gerou um desconforto para os profissionais, e não só para os profissionais de enfermagem, como da saúde, enfim. Esse preconceito, essa crença limitante, não é só com relação à mulher. Quer dizer que a gente você não pode sair mais com decote. Você da área da saúde, você não pode usar batom, não pode usar anel, você tem que ficar só com o coque preso, realmente, né, sem maquiagem. Lá, antigamente, nos anos 80, foi quando eu comecei a trabalhar, realmente tinha-se uns pensamentos desse tipo. Não podia ter unhas vermelhas,
não podia ter unhas compridas, batom não podia. Então pode ser que seja por isso. Sim. Mas isso nos anos 80, 30, então, mas 40 perceba anos. que ainda há, e com pessoas instruídas, Sim. porque quem falou, depois se desculpou, tudo Sim, bem, mas até sim. aí já falou, já passou, né? Mas assim, perceba como isso ainda tem, e muito mais que preconceitos não... de próprias mulheres, né? Aliás, eu acho que é mais, eu acho que a maioria vem aí da própria categoria classe feminina, eu acho, porque você vê, esse episódio infeliz partiu de uma mulher para criticar, não foi nem os profissionais da enfermagem, da saúde. Então, assim, ela se sentiu ofendida e desrespeitada por uma enfermeira que foi que estava atendendo, né, na hora ali no plantão, porque a enfermeira estava de batom e unha. Então, perceba, aí é onde eu falo assim, olha a dor dessa moça. Ela deve ter se sentido ameaçada de alguma forma, né? Talvez a enfermeira fosse muito com a dor bonita, dela. não sei. Mas, enfim, mexeu com a dor dela. Então, mas aí a gente percebe que, assim, traz isso daqui pro religioso. Vamos trazer. Tem muitas religiões. E eu não, mais uma vez eu falo, não vou criticar. Mas, mais uma vez, nós sabemos que ainda temos religiões, né? E crenças que, assim, a mulher não pode usar o batom, não pode usar uma maquiagem. Tem religiões que a mulher só pode ficar com o olho de fora. Que tem que cobrir de burca, não pode mostrar o cabelo. Tem algumas que tem que raspar o cabelo. Sim. Porque o cabelo né? Aí eu fico pensando, mas nós somos tão ameaçadoras, assim, a gente precisa se cobrir tanto, precisa cobrir, porque nós somos tão né, sedutoras, assim, né? Onde também está o lugar do outro de segurar, né, o desejo. Sim, mas enfim, né? Mas aí a gente vai questões. A gente vai voltando lá e a gente percebe que isso está lá na história, lá atrás de milhões e milhões, quando a gente era matriarcal, aliás. E aí, enfim, e depois eles resolveram abusar ali do poder deles, da força, enfim, para que virasse patriarcal. E eu acho muito que a mulher tem culpa hoje. Eu acho que ela se perdeu. Porque a gente veio buscando tanto essa tal igualdade, e quando a gente se igualou, a gente quis passar. Pode ver que a mulher não se contentou em se igualar. Ela quer passar, ela quer provar algo maior. E aí ela perde, de fato, a feminilidade. Algumas vão para esse lugar. Exato, né? Tem casos que realmente... E aí você percebe... Por que a gente está falando tudo isso? Você fala assim, nossa, mas o que tem isso a ver com a saúde? Quando esse exagero, esse querer provar mais, esse querer ser mais e você se deixar, é uma dor emocional que você tem. Essa necessidade. Eu tenho uma frase que eu falo... Todos os dias eu falo, sei lá, quantas vezes, né? Essa questão do exagero. Quando você exagera demais, né? Tá escondendo uma falta. Todo excesso esconde uma falta. Então, assim, quando você ama demais, eu amo por nós dois. Tem uma falta aí. Pode se tratar que tem uma falta. Quando você come demais, Então, todos esses excessos. E quando você aí entra no fanatismo religioso que nós falamos. E aí, se você chega a gente vive numa sociedade muito inconsciente ainda. A gente precisa buscar, se trabalhar muito ainda para entender o que a gente projeta. Porque a partir do momento que nós somos inconscientes, a gente projeta muitos aspectos do nosso inconsciente no outro. Porque nós somos uma totalidade de luz e sombra. E se eu não olho para minha sombra, eu vou ficar projetando para fora. O mundo tá errado. Então, assim... se a gente olhasse mais para dentro, se a gente assumisse mais todos os nossos aspectos da nossa alma, que é linda, né? Tem espaço para todo mundo, gente, né? Tem espaço para o masculino, para o feminino, para todas as diversidades. E o próprio masculino e feminino está dentro de nós. Claro. Exato. Todo mundo tem o masculino e o feminino. Falam que nós temos um lado masculino e um lado feminino. É o ânimo e a ânima. E precisa ter ali o equilíbrio. Quando você vê essas mulheres que trabalho, nada contra também, mas só pensa nisso, esquece essa parte da casa também, da família, do lar, do filho, do esposo. Tem aí, se cobra demais, se cobra metas, enfim. Ela tem ali uma dor e ela precisa trazer esse feminino. Assim como essas que até hoje são submissas nesse sentido, de largar a vida, de largar tudo em prol de família, de esposo, também precisa equilibrar o seu lado masculino para ela falar, não, mas eu sou mãe, eu sou esposa, mas eu posso ser dona de casa, não tem problema nenhum, mas eu também quero ir para uma academia, quero fazer uma unha, quero fazer um cabelo, não preciso
Não é verdade? Então, assim, a gente precisa equilibrar. Sim. O que falta hoje é o que você falou, essa conscientização pra gente trazer esse equilíbrio. Exato. Que virou fanatismo. Ouvir a alma também, né? Porque senão você fica só fazendo tudo que a cultura espera que você faça, só que a sociedade, você fica só correspondendo. E aí o que acontece? As pessoas começam a adoecer. Ansiedade, depressão. Por quê? Porque você não tá fazendo aquilo que realmente você quer. Sim. Você tá só fazendo pra agradar o outro. Exato. E uma hora isso pesa. Exato. Até um ponto vai bem, dali a pouco pesa. E aí é onde começam as doenças, né? As questões físicas. O mental, o emocional cansou, começa a aparecer aí no físico algumas coisas que é pra você parar e olhar para aquilo que tá te fazendo mal, que você não olha. Porque ninguém olha. Enquanto tá no emocional, ninguém olha. No espiritual, ninguém olha. O ser humano ainda só olha e só busca ajuda quando o corpo vai pro corpo, sinaliza. Aí ele corre. Então agora eu preciso me espiritualizar, agora eu preciso fazer terapia, mas aí já chegou no... A doença muitas vezes tem essa finalidade de conscientização, de despertar. Eu falei isso hoje. Não lute contra o seu corpo, contra a enfermidade. Lute a favor, porque ele só tá mostrando pra você que tem algo que é pra você olhar. E que precise ser olhado. Verdade. Senão, eu falo isso ainda mais hoje entrevistando os pacientes oncológicos. Então eu falo isso, não luta contra. Joga no mesmo time que o seu corpo. Aceite, agradeça. Você vai ver que ele vai te respeitar e ele vai reagir a seu favor. A gente tem casos conhecidíssimos, bem de perto, né, Rose, de pacientes que chegam com o pé na cova. E aí a gente começa a trazer a crença, a religião, a fé, o olhar pra si mesmo, pra dentro. E a pessoa... E aí ela dá uma renovada. Nasce até cabelinho, né? É lindo, não é? Até cabelinho nasce. Sobrancelha, cabelo. Amém, amém. Falando em cabelinho e sobrancelha, não percam, porque o Descomplicando a Saúde vai vir aí com novidades, onde nós vamos ter aí um quadro fantástico, que nós vamos tratar de pacientes do Dia da Princesa, a gente vai chamar, não sei se vai ser assim que vai chamar, mas vai ser mais ou menos assim. E a gente vai buscar pacientes oncológicos para trazer um pouco de luz, de vontade de viver, de esperança de viver, através do bem-estar, da autoestima, para trazer aí de novo a saúde dele emocional e, por que não, física também, tá? Sabendo que a espiritualidade e o emocional ajudam no físico, nós vamos começar pelo físico para ver se ajuda o emocional. Claro. Doutoras, eu adoraria ficar aqui mais um tempão, como eu sempre falo, mas o tempo não permite. Mas sinta-se as duas já convidadas a voltar, a retornar. E pra gente falar, porque assunto não acaba, né? Temos muito ainda, muitas pautas ainda pra Por favor, então discutir. sintam-se à vontade e já convidadas para voltar. Gratidão. Muito obrigada, Audrey. Agradeço. Foi um prazer estar com você. Imagina. E para você que nos assiste, continue nos acompanhando, procurem a Rose, procurem a Natasha nas redes sociais da Vivax TV, comecem a segui-las, curtem, porque assim, mande as suas opiniões, as suas sugestões, as suas dúvidas, procurem as doutoras que elas respondem, tanto lá na rede delas, quanto nas redes sociais da Vivax TV. Gratidão!